Sejam bem-vindos. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar, principalmente quando as coisas estão do jeito que eu gosto. Tem um monte de cadeira vazia aqui. João, me ajuda. Vem para cá para frente. O senhor também? Não, venha para cá, venha para cá. Eu gosto da linha de fogo. É mesmo? Tá, sejam bem-vindos ao 6º lanchinho que nós fazemos, ao 8º lanchinho que nós fazemos esse ano e ao de número 266. É muito evento. São 3 focos: aprender, viver grandes momentos e, sobretudo, construir uma sólida rede de relacionamento. Dá trabalho, mas vale a pena. É uma energia muito forte. Esse é um slide que eu gosto muito. É um slide que mostra a evolução. E cada dia nós queremos fazer bem diferente. Roberto, senta aqui na frente. Quem chega atrasado paga uma pena. E uma das últimas mudanças que nós fizemos muito grande, por favor, Moisés, foi a construção do nosso site. Muitas e muitas obras ontem, mas estamos muito felizes com ele. Para vocês terem ideia, depois que nós construímos, e nós aprendemos que é melhor aprender a apanhar em casa do que apanhar na rua, nós resolvemos fazer uma lista de pessoas sugerindo uma série de pontos para que analisassem junto conosco. Inicialmente, eu pensei que nós iríamos enviar para 30 pessoas. Depois que compilamos tudo e fazemos isso, por causa da solução, por causa do XTR, essa lista tinha 300 pessoas. E nós mandamos para 300 pessoas. Sabe quantas respostas nós tivemos? 105. Não existe isso. Normalmente a taxa de retorno é em torno de 0,5%, 1%, 2%. Esses são os números que a teoria fala de e-mail marketing. Mas a mudança é uma constante. Vamos lá, Moisés. Todo lanchinho tem uma palavra. E dessa foi muito fácil, porque reflete exatamente o que está acontecendo. Por favor, confiança. Essa palavra você aprende praticamente desde que nasce. Não sei se vocês concordam comigo. Quando você conhece alguém, os primeiros 3 minutos, o que um subconsciente fala com o outro subconsciente é: dá para confiar? Se não tem confiança, não tem relação pessoal, não tem relação afetiva, não tem relação profissional. O meu conhecimento de César foi muito interessante. Recebi uma ligação, ele havia recebido uma indicação para nos procurar, por causa de um módulo do XTR, do módulo de biblioteca. E entrei no XTR e comecei a fazer algumas perguntas para ele. Você é casado com essa senhora? Você mora em tal lugar? E de repente ele tomou um susto e falou assim: eu estou impressionado. E veio aqui. Conversamos muito. Cadê esse anjo da guarda? Vai chegar. Ele está fazendo até o anjo da guarda. Ele está aqui, é que você não está vendo. Pois é, ele tem um anjo da guarda. E o anjo da guarda me impressionou tanto que depois ele comentou para o próprio César: ele gostou muito de você, César, não foi isso que ele disse? E um anjo da guarda que faz um comentário desse ajuda a abrir portas. Depois estivemos presentes no escritório dele 2 vezes, e é um privilégio tê-lo aqui. Eu disse para ele: a solução é um misto de razão e emoção. César, eu acredito que o que eu vou dizer agora faz parte da vida de vocês. Eu amo muito o nosso país. Eu tive a oportunidade de morar 2 vezes nos Estados Unidos e continuar morando lá. E conscientemente eu voltei. E conscientemente começamos na época, eu e Moisés, hoje com Jorge, com Graziella, com Gesiniel, com tantas outras, com Alisson, com tantas outras, a Ram, Marcos, a nossa empresa. E nós temos que mudar esse país. Eu acredito, eu só quero ver as coisas boas. O nosso país está mudando rápido. Não vou fazer aqui nenhum histórico, mas nós temos que fazer com que isso aconteça para nós mesmos nos beneficiarmos, não só os nossos filhos ou os nossos netos.
É a sua vez, amigo. Sejam muito bem-vindos. Todos, Marcos, disse hoje está um amigo, ele só errou um aspecto aí, e a pessoa não demora 3 minutos para julgar o outro, não. São 30 segundos, segundo os psicólogos e os analistas. Veja como nós gostamos de julgar. Então, alguns já me conhecem, quem não me conhece já me julgou. Agora, vamos ver agora se esse julgamento corresponde à realidade durante talvez aqui mais alguns minutos de exposição. Eu quero dizer que eu estou aqui de forma muito prazerosa, uma alegria, um compromisso, mas é um compromisso, e estou vindo, sobretudo, para honrar o compromisso, porque estou se fosse médico, não é emergência, não é emergência. Eu prefiro dizer que eu sou médico de urgência profissional, porque, como já devem saber, sempre a mídia acompanha, foi deflagrada mais uma dessas operações ontem, esta para a estadual, para combater os crimes fiscais. Procurar, e estou falhando por mim, e estou naquele momento que a gente nem almoça, faz lanche, nem dorme direito, até quando consegue liberar uma pessoa que está presa, como é o caso de uma cliente que me procurou, desta operação chamada Operação PAC. Essa Operação PAC é sonegação de vinho. Eu já disse à delegada que eu não gosto de vinho. Eu sou popular, eu como uma cervejinha no final de semana, vinho não é comigo, me dá dor de cabeça. Não sei, uma taça, duas, um jantarzinho mais elegante. Fora daí é uma cervejinha. Mas ela está com essa operação PAC. Eu disse a Marcos, eu queria fazer uma palestra brincando, tal, conversando, mas eu estou meio com... Não, tenso não, eu nunca fico tenso. Não, eu sou hiperativo desde criança, mas tenho boa memória, então sou normal. Senão eu era normal. Às vezes a pessoa César é tenso, eu sou um cara, porque eu passo de estresse, porque eu aguento de estresse, eu acho que poucas pessoas aguentam. Eu posso passar essa ideia porque eu sou ativo, até hiperativo. Isso não, nem agora. Isso aqui faz parte do dia a dia também da profissão da gente. Então eu quero aproveitar, eu vejo aqui pessoas também amigas, além de destacadas na sociedade, no seu meio, seus diversos ramos. Eu quero começar então por essa questão dos crimes fiscais. Só para fazer assim um breve apanhado sobre a chamada sonegação fiscal. Então, falar no primeiro momento, digamos assim, para empresários. Eu sei que aqui tem uma gama de empresários. Bem, olha, o Brasil está mudando, não é esse o tema? O Brasil está mudando. E nós temos que ter consciência disso. Além de consciência, temos que nos prepararmos para esta mudança. Mudança que não se faz só com mudança da lei, faz com mudança, sobretudo, de pensamento, de práticas e de consciência. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu com sonegação fiscal? Olha, desde o tempo de Beccaria, que até César Beccaria, o Xará, desde o tempo de Beccaria, que ele já dizia, olha, a sociedade não acha que sonegar é crime. Beccaria dizia isso, dos delitos e das penas, é um dos mais famosos livros que existe na área do direito até hoje, e como todo grande livro, pequeno, curto. Os melhores livros são aqueles que não consegue escrever 100 páginas, porque a ideia não está boa, ele não sabe escrever. É um clássico. Muitos aqui que não são, na verdade, jurídicos conhecem o livro, já ouviu falar, dos delitos e das penas. Então ele dizia isso. Ele dizia, olha, não acha, está se defendendo, a sociedade
não haja, não produz. Porque no fundo, o contribuinte ele é o produtor do tributo também. Quando ele produz renda, ele produz tributo. Esse sócio oculto e a contraprestação que não vem, eu sempre teve essa ideia que não é brasileira, que vem lá da Itália. Bom, aqui no Brasil, eu vou dar um marco, que é a Lei 8.137 de 1990. 90, passou algum tempo, mas é relativamente recente. Para uma lei ainda nova. Até 90, a legislação penal e sonegação de superacrime era. Mas só para vocês terem uma ideia, a pena máxima, não é isso, Francisco? A pena máxima do crime de sonegação fiscal é a mínima de hoje. A pena máxima era 2 anos. Hoje, começa com 2, pode ir até 5 anos e muda. Então, o que era que acontecia? Os poucos processos criminais que existiam, mas em São Paulo, tá? Eu sempre fui curioso nessa área, embora vim atraído, optei pelo direito penal. Isso não é nem opção, porque desde 4 anos eu dizia que eu queria ser advogado criminalista, mas do júri. Meu fascínio é pela tribuna do júri. Mas ele disse que eu não contar minha vida, não. As pessoas não têm interesse. Eu vou falar sobre minha trajetória. Não, sério. Fale sobre assuntos que as pessoas não têm interesse. Eu também acho, eu concordei com ele. Se bem que quando a gente fala sobre a trajetória de um advogado criminalista, você vai falar sobre o direito penal. E aí, me permito só divergir, Marcos, de você no seguinte aspecto. Porque quando você fala do direito penal, eu lembro de Tobias Barreto, que para mim é um sergipano genial. Eu comparo a genialidade de Tobias Barreto com Castro Alves. E a maioria que sabe foram contemporâneos lá no Recife, onde brilhava. Nem Rui Barbosa conseguiu brilhar quando foi para lá, no meio desses 2 gênios. E Tobias Barreto dizia o seguinte: o direito penal é o rosto do direito. O que é o rosto? Porque se manifesta, nele se manifesta toda a individualidade do povo, suas crenças, suas paixões, sua cultura, sua rudeza, seu modo de sentir. De forma que dizia ainda Tobias Barreto que o direito penal é o espelho da alma. E que falar do direito penal é falar de um pedaço da história da humanidade. Então, quando eu aqui, não vou fazer isso, eu não se preocupe não. Se eu falasse um pouco da minha trajetória de vida, e aí sim, de vida profissional, que é que interessa, com certeza eu estaria falando da história do Brasil, de um pedaço da história do Brasil. Então, falando da Lei 8.139/90, a partir daí, essa década de 90, que foi conhecida no nosso meio jurídico como a década do direito penal do terror, porque era para realmente impactar, uma função simbólica, direito penal simbólico, inicialmente, porque era mais para meter medo e ter essa prevenção do que para ser efetivo. Que é uma função, só que é uma função simbólica. E o crime fiscal, nessa época, né, a partir de 90, eu que já sempre gostei de estudar o direito penal econômico, até de certa forma influenciado por um professor, o único que tinha um livro no Brasil, que era Gerson Pereira dos Santos, desembargador aposentado da Bahia, e tinha direito penal econômico como enviam, e ele fazia com os alunos, que ele achava gostar da matéria, desse aula por ele, eu fui que dei aula por ele, e ele me estimulou no direito penal econômico. E na época que eu estudava, alguns colegas diziam: mas sério, você fica perdendo tempo com isso? Isso não tem nem causa. Eu disse: olha, daqui a 10 anos vocês vão ver como essas causas vão chegar na Bahia. Só que eu vou estar na frente de vocês. E realmente, eu posso hoje dizer e botar no currículo que sou precursor na Bahia do direito penal econômico, porque eu tenho como provar. Porque em 1995,
eu tive um trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais de São Paulo sobre crime previdenciário. Tinha um processo aqui, um ou outro. Então começavam os processos, começaram a surgir aqui. Eu precisava muito de jurisprudência em São Paulo mesmo, porque a força da economia lá já tinha algumas coisas. Então, a partir de 90, nós vamos estabelecer esse marco tendo começado o direito penal atuar nesta área de combate à sonegação fiscal. E houve uma polêmica muito grande sobre a função do direito penal. Porque disse, olha, crime contra a tributária. Olha, se é crime mesmo, não tem essa história também do pagamento extinguir a punibilidade. Paga, extingue a punibilidade. E se discutia para lá e para cá. Então vamos estender também aos crimes contra o patrimônio sem violência. Porque senão você está fazendo uma lei só para elite. E tem muitos que querem isso. Também estender essa causa extintiva da punibilidade, que é o pagamento dos crimes tributários. Mas, em um curto período, eu não vou ficar aqui citando lei, mas em um curto período, Gil, foi 91 a 93, o pagamento deixou de extinguir a punibilidade. E só demorou porque foi a época que PC Faria estava processado por sonegação fiscal e o Congresso chegou a aprovar uma lei e Itamar Franco teve que vetar, se não era a lei PC Faria, que era para beneficiar a PC Faria. E a função do direito penal se passou a entender que era de ajudar a arrecadação tributária. Mesmo os penalistas mais teóricos contestando, porque se dizia o seguinte: o direito penal, o que é o direito penal perante a sociedade? É uma forma de controle social. O controle social se dá em diversas instâncias. Começa logo na família, na escola, nas regras de trânsito, no direito administrativo, e aí passa para o direito civil. E o direito penal, que é a mais grave intervenção que o Estado faz na vida do cidadão, que é a prisão e o prende, esse tem que ficar lá atrás. Como a gente usa a expressão em latim, como a última ratio. Então, se com esse aspecto, a partir de 93, e aí passou até hoje, com algumas leis alterando, o marco do pagamento, porque o pagamento passou a se dizer, tudo bem, mas vamos botar o marco. Que marco é esse? Quando se receber a denúncia, ele não pode mais pagar. É isso aqui. Depois, hoje, como é hoje, pode pagar a qualquer momento, até mesmo o momento que já for condenado e transitar em julgado. Pagou e sim. Mas vejam só, nós então defendíamos alguns casos de crimes tributários. E as denúncias eram, eu digo assim, era um crime só. Só negava, claro, sonegação fiscal, crime tributário. Tinham 2, 3, 4 sócios da empresa, eram coautores daquele crime. E quem concorre para a prática de um crime incide nas penas excominadas, mas na medida da sua culpabilidade. Não é só porque é sócio que vai responder. Porque, vejam, trazendo um pouco aqui até para a Bahia, ele fala da experiência, né? Ele não vai falar de cultura livresca, né? Ele fala da experiência. Aqui na Bahia, nós não tínhamos promotoria especializada. Foi criada em 92, promotoria de combate à sonegação fiscal. Nós não tínhamos delegacia especializada. Foi criada também nessa época a DSECAP, Delegacia de Combate aos Crimes Econômicos e contra a Administração Pública. Mas como toda mudança não se muda, infelizmente, isso é do homem, não se muda com moderação, como se devia. Sempre se parte no popular do 8 para o 80, ou 800. Então, o que é que aconteceu aqui? Quando foi criada essa promotoria, os promotores, com um convênio com a Secretaria da Fazenda, a Cefaz, a regra é, primeiro, o valor do tributo. Isso não é regra de crime, porque ser inadimplente dever não é crime.
O crime é fraudar. O crime não é. Precisa entender isso. Bom, e aí se colocava, se lavrava um auto de infração e até as reparações ficaram juntas, separadas, não, mesmo andar, de um prédio aqui. Os auditores mandavam uma cópia do auto de infração para os promotores, com o contrato social, cópia do contrato social, pronto, estava pronta a denúncia. O crime era amarrado de acordo com o auto de infração e a autoria era acolhida pelo contrato social. Olha o resultado. Eu tive um caso que eles denunciaram um empresário que figurava no contrato, era aquela história que acontece muito, ela figurava no contrato do filho, ela não era efetivamente empresária, era uma professora. Mas só para não sei dizer nada neste caso, ela já era falecida há mais de 10 anos. Então a citação tinha que ser uma citação através de Francisco Xavier, que era vivo, através da mediunidade, São Pedro, porque não tinha. Eu me lembro que eu contei esse caso na palestra em São Paulo, o pessoal ficou horrorizado. Eu disse, mas aconteceu na Bahia, não quero dar nome, não dava nome, mas aconteceu isso aqui. Isso é um absurdo, isso é um excesso. Como era também antes de não se fazer nada, né? Com sonegação, ou não dar em nada. Não vamos defender isso. Mas isso é um excesso. E a materialidade do crime? O auto de infração. E o que é um auto de infração, minha gente? Eu sei. Muitos aqui têm conhecimento na área tributária. O que é um auto de infração? O auto de infração é apenas um lançamento unilateral de uma autoridade administrativa que inaugura um processo administrativo fiscal no qual tem que imperar o contraditório, a ampla defesa, para no final, se for julgado procedente, constituir o crédito tributário, ainda tudo na esfera administrativa. Quantos são julgados improcedentes? Alguns. Parcialmente procedentes, outros. Nulos, muitos. Então, ocorreram situações, e aí no Brasil inteiro, não só aqui, o empresário denunciado criminalmente, em alguns casos condenado, porque o pagamento já não podia, porque recebeu a denúncia. Porque também o pagamento era uma forma de extorsão. Por quê? Todos sabem aqui que o auto de infração, normalmente com aquelas multas, o valor, mesmo quem deve, o valor era em cima. E aí se colocava a seguinte situação para o empresário: olha, está aqui, você paga, qualquer 10 milhões, você paga, você deve uma, né? Tem 10 milhões. E tem que pagar integral, pode parcelar, mas tem que pagar. Ou então você vai ser processado criminalmente. E o processo penal já traz um estigma, né? O processo penal é uma pena em si próprio. O Santo Agostinho dizia que é uma forma de tortura moderna. O processo penal é o estigma. Alguém, quando quer dizer que é homem de bem, diz: eu nunca pisei numa delegacia. Ora, quantos homens de bem vão para a delegacia vão presos injustamente? Isso é uma mentalidade que precisa acabar. Então, o que aconteceu? Esses excessos ocorreram, e a partir daí, eu até fiz um trabalho do mestrado sobre isso, a partir dessa experiência como advogado, dizendo, e não vou falar aqui em termos técnicos, que faltava uma condição da ação penal. Era preciso que ao menos se aguardasse esse término do procedimento administrativo fiscal para a ação penal. Processado, imagina, condenado, e já às vezes para cumprir pena, e aí na via extrapenal o auto era considerado nulo, ou às vezes até o Supremo considerava que aquele tributo não era devido mais, como já teve casos, tributo no Brasil inteiro, não, esse tributo é inconstitucional. E quem sonegou estava ali sendo processado, passou penalmente, criminalmente, passando todos os anos. E aqui na Bahia, o que se fazia no início era também se requerer a prisão preventiva, como regra, dependendo do valor. Mas ainda assim, o que foi que mudou? Então, nós ainda assim, o que é que se tinha? Se tinha, pelo menos, era uma denúncia por um crime. Era um crime, mentira. Porque a gente aprende na escola, né, que existe o princípio da consunção, absolução, né? Quem pratica
Um crime meio é absorvido pelo crime fim, dependendo, né? Pode ser até o fim pelo meio, o fim pelo meio, mas você não pode ter uma conduta que o agente tinha em mente um único objetivo, aquele é o caminho que ele cometeu o crime, ele ser processado por 2 delitos, ou 3 ou 4. E o que se fez e está fazendo hoje? É que nós tivemos uma Constituição, comecei em 90, mas vou retroagir só 2 anos para falar, posso deixar de falar, da Constituição de 88. Essa Constituição realmente é um marco histórico importantíssimo. Tanto que já é uma Constituição que, eu gosto de falar, com medo de mudar, mas que está aí, mantendo a nossa democracia. O Brasil, bem ou mal, é uma democracia, já há mais de 20 anos. E nossa história, só lembrar, a história do Brasil foi feita de períodos de ditadura e instantes de democracia. Parece que era respire, depois vocês vão mergulhar nas trevas. Inspirou? Venha para a ditadura. Estou dizendo isso, quero que todos reflitam com a consciência, uma preocupação como cidadão, né, advogado aqui que está falando, meu professor, como cidadão, que eu tenho uma preocupação que eu quero dividir durante a discussão, até um pouco mais no final, com todos aqui. Porque essa Constituição é uma Constituição, somente no seu artigo 5º, que assegura realmente os direitos e as garantias individuais, democrática, uma Constituição liberal, do ponto de vista que nós estamos falando, não é econômico ela não é liberal, né? Mas do ponto de vista que nós estamos falando, nós temos uma Carta da Liberdade, no artigo 5º, com 77 incisos. Todas essas garantias. Agora, como fazer essas garantias efetivas? Porque o momento da Constituição foi um momento muito bonito. Nós todos acompanhamos aqui o momento de mobilização da Assembleia Nacional Constituinte. Todos são iguais, ninguém será obrigado. O momento da Assembleia Nacional Constituinte no Brasil é um momento lindo. Mas observe, em 89, no finalzinho do governo José Sarney, do Bigodinho, tudo pelo social, né? Nós tivemos. Ali é fantástico. É livre, violar, ninguém será privado, assegurar a liberdade de consciência, muito bem. E aí, nós tivemos essa lembrança do final do governo Sarney, a lei de prisão temporária. A lei de prisão temporária. Esta lei de prisão temporária, ela é inconstitucional, vários aspectos. E tem ações, como a gente chama de ladinhos, até de partido político para declarar inconstitucional. Só que o Supremo, questão política ainda não decidiu. Por que ela é inconstitucional? Primeiro, porque ela começou com medida provisória. Não pode lei, área penal com medida provisória. Isso é uma invasão, competência legislativa. Foi convertida, 111, convertida na lei 7.960 de 89. Mas não é só por isso que ela é constitucional. Porque no fundo ela é aquela prisão para averiguação que os delegados tanto quiseram obter durante a Constituição, falando de poder de polícia, e não conseguiram. Depois eles vieram dizer sempre aquele discurso do terror, que a criminalidade, que era para combater a criminalidade violenta, isso está na instrução de motivos, que era para combater a criminalidade violenta, etc. Sobretudo nos grandes centros urbanos. Já está com a lei aí? Vocês são muito competentes, né? Olha aí. Conversão da medida provisória. Conversão. Ainda bem que eu não errei, né? 111. Quem errar aqui, teste de memória. Bom, e aí, convertida, medida provisória, tudo isso. Bom, olha, a lei, é interessante essa lei aí. Pode até deixar a lei um pouquinho, o artigo 2º, que eu vou falar só com o artigo 2º elenca, eu vou ser rápido, o artigo 2º elenca uma série de crimes, são os crimes mais graves, seriam os crimes mais graves. Onde é que está aqui? Artigo 2º. Não é isso não. Primeiro. Seriam os crimes mais graves. Homicídio, sequestro, roubo, extorsão, envenenamento, botar aqui crime contra o sistema financeiro,
Esse, Márcio, é a história da lei do colarinho branco. Isso que eu vi, branco mesmo, colarinho branco. Essa aqui é a questão do sistema financeiro. Eu acho que eu falo um pouco sobre isso também, se der tempo. Mas vejam só. O que aconteceu? Vocês estão vendo aí sonegação fiscal? Vocês estão vendo aí crimes fiscais? Pode descer um pouquinho para ver se eu estou errando. Só um pouquinho. Tá? Começa a dar. Isso, só isso. Podem ver, tem algum crime fiscal aí? Não tem. E por que eu estou com um cliente agora preso, por prisão temporária, acusado de crime fiscal, que eu vou ter que sair para resolver esse problema? Uma engenharia jurídica. Uma engenharia jurídica. Que eu quero aqui denunciar. Porque o Brasil está mudando, mas tem que respeitar os direitos e garantias da lei, não diz respeito à legislação. Nós todos queremos que o Brasil mude, mas olha, não para pior, né? Quadrilha urbana. Agora, o crime tributário não vem mais sozinho. Ele não vem sozinho, porque se ele viesse sozinho, não poderia nenhuma operação antes de terminar o processo administrativo fiscal. Porque graças a Deus nós conseguimos mudar nós todos participamos, não fui eu, até porque o único livro que publicou foi eu. Mas não foi meu livro que influenciou no Supremo com esse capotinismo, não foi mesmo. Eu acho até que eu contribuí como advogado em algumas causas que chegaram lá. Mas dizendo o seguinte, mudando uma súmula. Então precisa que termine, isso demora. Aí eles fazem agora uso de documento falso. O uso foi para quê? Ao crime, para sonegar, mas agora é crime ao ponto. Falsidade ideológica, quando tem algum lado, né? Falsidade ideológica. Olha, é um cardápio extenso de crimes que eles muitas vezes artificiosamente criam. Mas ainda assim, vocês viram algum para aplicar a prisão temporária? Não. E qual é a engenharia jurídica? A engenharia é o seguinte, e aí tome cuidado, porque a engenharia é dizer que foi cometido em quadrilha, botar também formação de quadrilha urbana. Formação de quadrilha urbana. Artigo 288. Você já está aí? É esse aqui. Quadrilha urbana. Aí já está aqui. E o quadrilha urbano é um crime contra a paz pública. Não é isso? E a gente, quadrilha urbano, parece que se esquece. Quadrilha urbano, propósito. É a associação de mais de 3 pessoas. Então esse é um critério objetivo. Então nada mais. Contrato com 4 pessoas não faço. Vou fazer agora contrato social com 3 pessoas. Que é homicídio tipo. 4 não dá. E quando não tem, eles botam verdade, botam um contador também, a gente está exercendo a profissão, contador eu. Tem até contador aqui que eu sei. E aí, contador também é processado, estão processando até advogado, não exercício da profissão, mas porque participou. Também o advogado não pode participar, não pode antes, pode fazer, como tributarista, ele pode fazer um planejamento tributário, é diferente, para pagar menos tributo de acordo com a lei, não é para fraudar. Não é? Bom, e de que forma? O que é o crime de formação de quadrilha? Formação de quadrilha, ou banda, banda porque era rural, as quadrilhas rurais, eles viviam de cometer crimes. Qual é a sua profissão? Minha profissão é cometer crime. Isso aqui é uma quadrilha banda. Eu tenho meu bando, minha quadrilha, de número, tem que ser 4. Isso de forma estável, portanto é meu modo de vida, de forma estável. Eu optei por isso, o que existe não importa. E o que eu quero é dar equilíbrio. E também não escolho o crime que cometer. Ou seja, a associação de mais de 3 pessoas, estável, permanente, para o cometimento de uma série indeterminada de crimes. Como é que isso vai se aplicar? Como se está fazendo abusivamente. Há empresários que se reuniram para montar um negócio, os 4 sócios, se reuniram para montar um negócio público, requereram todas as formalidades nos órgãos respectivos, tudo, filiado à Associação Comercial da Bahia,
quanto mais ali exerce atividade, produz, gera emprego e renda, vamos dizer que sonega. Vamos dizer que sonega. Então, vamos aqui, né? Vamos colocar essa hipótese, que sonega. Ora, o que é que tecnicamente, corretamente tinha que haver? Uma denúncia por crime de sonegação fiscal e todos, ainda que mais de 3, denunciados na medida do que participaram do delito, concorreram com o delito. Só isso. Eles não fazem assim. Eles aí colocam o que é formação do quadrilha, atrai a lei temporária, que era para estupro, roubo, sequestro, extorsão, crimes violentos, e aplicam nos crimes fiscais. E aí aplicam uma pena moral e utilizam o direito penal simbólico. Isso é corriqueiramente. Eu já disse que eu estou, no momento, aqui atuando no caso assim. Bom, e como fazem? Acho que todos já sabem como eles fazem. Consegue, mas não. Por que fazem? Vou explicar. Direito penal simbólico, o que é que eles fazem? Antes disso, já foi aprovada uma lei de interceptação telefônica. Porque nós podíamos falar o telefone quando o telefone não era muito difundido. Depois que o telefone foi difundido, segundo os mineiros, o telefone hoje é um meio de marcar encontro no lugar errado. Os mineiros são muito livres. Você combina o lugar antes pessoalmente e diz um outro, esse outro equivale a outro. Por exemplo, você vê, quando ele separa, ele está Itapuã. Então nós vamos encontrar na Barra, que é meia hora. E agora vai Itapuã. Porque você pode estar sendo grampeado. Agora, esta lei, que é a lei 9.296 de 96, vamos ver se eu vou errar. Daqui a pouco eu erro, não é mesmo? Estou bom de memória. 9.296. Mas não contratado. 9.296 de 96. Esta lei, interceptação telefônica, meus amigos, é algo extremamente invasivo. Uma linha grampeada, aí se sabe o círculo de amizades, tudo que se faz, imagina, tudo. Então, a legislação, nós não tínhamos a legislação, deveríamos ter, sim. Eu não estou aqui criticando isso. Eu acho que isso é bom que o Brasil está mudando, bem demais. Mas é bom também saber de que forma, para não se cometer os abusos, como está ocorrendo com a interceptação telefônica. Eu escrevi também, eu acompanho essas leis, sempre escrevendo sobre elas, um artigo, sempre algum capítulo de um livro, alguma coisa. Eu lembro que eu pesquisei na época, que ainda é assim hoje. Por exemplo, na Espanha, já tinha uma lei antes da nossa, mas só se aplicava a quadrilha de tráfico de drogas. Aqui veio colocar, primeiro, quando a prova puder ser feita por outros meios, você não pode. Aqui hoje, qualquer investigação, lamentavelmente, está começando pela interceptação telefônica. Não se procura primeiro obter a prova por outro meio e demonstrar que não se conseguiu, e aí sim solicitar ao juiz o mandado. Que nesta lei está aí, por 15 dias prorrogado por mais 15. Tem grampo telefônico aqui de 3 anos no Brasil. O Supremo disse que não, aí o princípio da proporcionalidade, razões outras e tal, não pode, sem mudar a lei. Veja, sem mudar a lei. César, eu ouvi falar que tem em muitas situações juízes de plantão para darem essa autorização quando dava retroativa. Bom, mas aí é crime. Quer ver o crime? Vamos lá? Tem um crime, esse crime nessa lei, artigo 9º, um pouquinho mais adiante, tem um crime nessa lei que só pode, o que você disse aí tem ocorrido também, eles começam a interceptação e depois se formalizam. Mas aí é crime, nós estamos falando de crime, se comete, que a justiça comete também. A decisão deverá ser fundamentada, etc, 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 não poderá exceder um prazo de 15 dias, né?
mais cumprida. Bom, não vou ficar falando de lei. Eu estou dizendo o seguinte: a lei, o artigo, acho que o último artigo 10, constitui crime realizar interceptação tal, sem autorização judicial com objetivos não autorizados em lei. Eu estou dizendo o seguinte: hoje é um abuso que em 2006 o CNJ em 2006 tem uma recomendação a todos os juízes para evitarem de estar concedendo, como se diz, um atacado, essas interceptações telefônicas. Nós estamos no Big Brother no Brasil. Então, isso eu estou falando das autorizadas formalmente, viu, Marcos? Não é da que você pensou, da patologia. Então, observe só. Se está ocorrendo esse abuso, reconhecido pelo CNJ, só 2 minutos para o CNJ. O CNJ também é uma evolução no Brasil, porque os juízes no Brasil eram intocáveis. O poder mais fechado é o poder judiciário, sempre foi, ainda é, mas está mudando. O Brasil não está mudando, é o tema da nossa palestra. E está mudando, e o marco é a emenda constitucional 2004, que é a reforma, salvo engano, 45, ele vai testar a memória toda hora, que é a reforma, pode botar, é a reforma, pode ser errado, não tem problema, é a reforma do Poder Judiciário. Só vou destacar o seguinte: foi criado o CNJ. Por que essa discussão toda do CNJ, envolvendo inclusive a nossa valorosa ministra e corajosa Helena Calmon? Estou com a CNJ. O CNJ. Por que o CNJ? Porque as corregedorias não funcionavam, corporativismo. As corregedorias dos tribunais, não, CNJ. As corregedorias dos tribunais não funcionavam. Preço Nacional de Justiça? A CNJ, perfeito. As corregedorias não funcionavam. Então se criou o CNJ. É um controle externo que está incomodando o Poder Judiciário. Certo? E este controle externo já chegou ao ponto de dizer: juízes, tem um juízo no decreto, toda hora, no conselho, toda hora a interceptação telefônica. Olha, e aí, depois que já se tem, está sendo a regra, quando deveria ser exceção, em crime tributário, quando já se tem a escuta telefônica, já ali se ouviu, para quem interrogar? Se ele passou ouvindo, quem interrogar? Se ele passou ouvindo meses e meses, tudo que aquela pessoa falava no telefone, não precisa interrogar, né? Agora, para que também, somente crime econômico, os vestígios, sigilo bancário, né? Que não existe praticamente no Brasil hoje. Se quebra o sigilo bancário, está lá o rastro, sigilo fiscal. E depois disso tudo, quando já se sabe a movimentação financeira, o dinheiro que ele dá à amante dele, o que ele gasta com isso, já sabe até que hoje o cartão de crédito que ele pede no restaurante, já sabe tudo. Aí é a hora da prisão temporária. Para quê? Para colher provas. Sempre diz que é imprescindível para a investigação e para assegurar a colheita da prova. Imprescindível a lei temporária, imprescindível a investigação policial. E aí sim tem plantão para decretar a prisão temporária, plantão, porque 24 horas o juiz tem que decidir e se decreta a prisão temporária. É essa roupagem jurídica para fazer essas operações. Aí vem uma operação essas operações. O Supremo tem que agir. Por quê? Porque se diz, olha, prendeu para quê? Para ouvir. Aí quer ouvir todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, para que não combine versões e tal. A Constituição assegura o direito ao silêncio. Direito ao silêncio. Ninguém pode ser punido porque usou o seu direito constitucional ao silêncio. Acabei de usar ontem com a cliente dessa operação. Aliás, é quase uma regra para mim. Eu digo: se vocês quisessem ouvir, cliente meu, se vocês quiserem ouvir, vocês intimem.
Porque quando eu vou, não vai falar nada. E eu já digo na petição que é feita para isso, porque eles ficam extorquindo confissões sobre tortura psicológica e com, entre aspas, pretexto jurídico. Olha, o senhor pode usar o direito ao silêncio, o direito do senhor. Agora, se o senhor ficar calado, não sei não, o senhor não vai colaborando, então eu vou pedir a prorrogação, sua prisão temporária. 5 dias mais 5. Se for lei de crimes hediondos, 30 mais 30. E aí ele diz, olha, inclusive eu vou pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. E aí não tem prazo. Preso numa situação dessa, ou então chegar de uma forma até ridícula, bota o áudio e diz, olha, qual a voz do senhor aí? O senhor já disse tudo isso, já professor, o senhor não vai falar? Quando eu estou lá, eu digo, não permite, doutor, não pode isso. Primeiro, isso é uma coação. Segundo, qual é a necessidade? O senhor já disse que tem uma prova? Eu estou perguntando. Então, não vale a gravação? Assim. Se vale a gravação, vai ficar claro. Vai ficar claro. Agora, essas coisas de escuta telefônica é o que se está ocorrendo. E aí, o Marco perguntou para quê? Para dar uma satisfação à sociedade. Olha, nós estamos punindo. Isso é ruim. Sabe por quê? É ruim quando prende é ruim. Por que é ruim? Porque passa a imagem que são criminosos mesmos, como se já fossem julgados e condenados. Essa é a imagem. Até para a população mais leiga, acha até que foram apanhados em flagrante, com a mão na boca da botija. Também é ruim depois, porque quando eles saem, porque aí diz, olha, está vendo? Aí rico não fica preso, já saíram. Por que sair? Porque foi errado prender, não é porque foi errado soltar. E não constrói, e não funciona nada para o inquérito. Não tem nenhuma influência essas prisões, não funciona para nada. Porque a prova eles já fazem dessa maneira de regra, como nessa operação bate outras tantas. Isso fica por conta da pena moral, né? Fica por conta da pena moral, do estigma, e de passar aquela ideia, né? E também, vamos dizer aqui, da questão da mídia, né? E da política. Da questão da mídia. Eu vou dizer aqui, sem dar nome, me permito a palavra sua, eu já tive uma situação que a gente ficava esperando um delegado, não vou nem dizer que se foi homem ou mulher, da entrevista. Estava no interrogatório, aí me avisava, olha, mas chegou a telefone tal na sala, aí então, peraí, mas não disse que vai voltar ao vivo. Aí então, peraí um minutinho, não está bem lá, eu vou dar entrevista. Aí você dava entrevista. Aí terminava, chegou outra. Aí quando terminava, o cliente mesmo já gostava, direito ao silêncio, que bom. Não, César, porque, mas que bom, normalmente esses anos. Não, é porque eu já tenho outra entrevista. Quer dizer, hoje uma das maiores formas de corrupção do ser humano é a tal da fama, da celebridade. A vaidade. A vaidade. Esta hoje, olha, tem profissionais da nossa área incorruptíveis. Se você insinuar alguma coisa, qualquer um é capaz de ser preso. Mas se abrir a geladeira à noite e acender a luz, você vai ver a entrevista. Porque não aguenta ver um holofote, nem que seja a luzinha da geladeira. Quantos minutos eu tenho aí já para ir concluindo? 15. Realmente tem. Falta 15. 15, mas eu vou partir para a conclusão. Eu quero a conclusão. O senhor fala sempre eles. A impressão que eu tenho que eles são delegados. Mas está dizendo no próprio artigo que a prisão, no artigo 5º que o senhor, eu não sou bacharel em direito, não sou advogado, sou estudioso. Está dizendo que a prisão só se pode acontecer mediante pós-judicial. Então a prisão por si só não é responsabilidade do A prisão por si só não é responsabilidade única do delegado de polícia. Sei que eles abusam e eu não sou nada a favor. Agora, e por que há uma concessão por parte do Poder Judiciário? Não, senhor? Liberado. Liberado? Olha, a sua pergunta foi excelente. Porque às vezes a gente está passando uma ideia que não é
Eu sempre falo isso, o senhor acabou, o senhor fez uma colocação que é bom, que é uma ressalva que eu sempre faço. Porque às vezes se diz assim, não só os méritos, tem uma operação, a Polícia Federal está na moda. Aí tem uma operação da Polícia Federal. Hoje em faculdade, você diz, olha professor, eu quero ser delegado da Polícia Federal. Antigamente era promotor. Um pouco atrás era promotor, agora a moda da delegada é a Polícia Federal chave. Aí, essa é a ideia. Porque na hora da televisão filmar, é os agentes, o delegado, tudo ali com aquele emblema da Polícia Federal. Mas quem permitiu, quem decretou foi uma autoridade judiciária. Então, sem a autoridade judiciária, sem essa ordem da autoridade judiciária, não é possível. Daí, eu quero agradecer a pergunta do senhor, porque este controle está faltando. Esse controle está faltando. O problema da prisão temporária, na prisão temporária, porque uma prisão pré-processual, não tem processo ainda, está na fase de investigação. Então, o delegado chega e diz, é imprescindível e tal. E os juízes ficam, sei, uma ou outra vez que a gente vê o interferimento, mas a gente vê. Aqui eu faço até uma ressalva dos juízes federais criminais da Bahia, que são muito conscientes nesse momento de decretar uma prisão. Muitas vezes consegue a busca e a apreensão, porque a busca e a apreensão é necessária. A busca e a apreensão é necessária. A busca e a apreensão é necessária. É preciso ordem judicial para entrar numa casa, para entrar num escritório. Mas prender é desnecessário. Estou falando da prisão mesmo. A prisão normalmente é desnecessária. Nesse caso não tem efeito, a não ser feito de uma pena moral e também de uma promoção, às vezes pessoal e às vezes institucional. Não estou falando só pessoal. Pessoal existe mesmo, mas muitas vezes da própria instituição. Eles chamam hoje, tem uma expressãozinha hoje, que é visibilidade. A nossa instituição precisa ter mais visibilidade. Aparecer é visibilidade. Então os termos. Imprensa mais uma vez. Mais uma vez, quando há essa associação, não é, entre uma mídia, porque a imprensa quer o que venda a notícia. Não é? Então, se ela disser que é um caso mais grave, tudo isso vai chamar a atenção. Bem, o que eu quero agora, porque o tempo é até pouco para o que eu pensei em falar, o que eu quero dizer assim, em termos de ideia, já que eu levei aqui um pouco de operação, até para fazer uma higiene mental, que eu estou um pouco chateado aqui, mas não vou dizer que está gravando, que pena, senão eu ia falar um bocado de coisa aqui, mas não vou poder falar, né? Não ligaria não, mas gravando não dá. E aí, não, deixa gravando. Aliás, se não estiver gravando, pode estar gravando no celular, né? No caso, vale porque ele disse a mim, me avisou que estava gravando, senão não vai ter providência e tal. Olha, o que eu quero dizer, como um profissional que atua na área penal já há um pouquinho mais de um quarto de século, e só na área criminal e militante, eu quero dizer o seguinte, que nós temos evoluído. Nós temos evoluído. O Brasil está mudando. Eu não quero aqui também passar uma imagem diferente. Porque mesmo com todos esses percalços, o Brasil está mudando e mudando para melhor. E esta mudança se deve à democracia. Eu quero pegar esse ponto. Se deve à democracia. A conquista dessa democracia sabemos que se deve a gerações passadas que lutaram, que sofreram, que morreram, que foram presos. A essas gerações, as nossas homenagens. E a democracia que nós temos, ela, por que é que eu estou, para não perder o ponto, por que é que eu digo e posso demonstrar que na área do direito penal está mudando? Mudando com a lei de combate à sonegação. Mudando para melhor. Apesar desses, eu estou criticando o uso de uma legislação imprópria para combater crime, não a lei em si. Olha, crime financeiro, que é esse seu tal colarinho branco mesmo, a lei é como denominada lei de colarinho branco. Crime financeiro. O crime financeiro, ele, uma evasão de divisas, já dinheiro no exterior, declarado, então tem muita gente. Basta ver essas contas CC5 e a operação clandestina, o que pegou de gente. Teve que parar a operação. E esta lei é de 86. Basta dizer que aquelas condutas que estão mal disciplinadas, precisam de nova lei, mas antes elas eram motivo de piada.
eu já tive a oportunidade, de praticamente adolescente, assistir conversas de pessoas, de senhores sérios, sério mesmo, não é ironia, não, senhores sérios, como diz o bom pai da família, né? Chegar e contar brincando como é que ele tomava o dinheiro no banco. Muita gente na Bahia enriqueceu assim. Tomava o dinheiro no banco, que era um programa do governo federal, para aplicar em determinada finalidade. E o próprio gerente dizia a ele, olha, não vá cair na besteira de aplicar no que o governo está mandando. Porque isso é uma furada, você não vai poder pagar o banco. Você faz o seguinte, você pega esse dinheiro, aplica no seu dinheiro e orientado. Contanto que você chegue no dia e me pague. E aí ele fazia exatamente conforme o gerente. E nesses casos que eu estou falando, pessoa séria, o gerente também não recebeu um centavo. Não estou falando dos casos de gerente comprado, não. Não casos de pessoas sérias. Eles faziam isso sem a consciência que estavam prejudicando a política do governo. Depois desta lei, não é crime. Antes nem crime era fato ativo, não era nada, era motivo de graça. Contanto que ele pagasse. Então, plantações, chegava lá, plantações, aí vinha o fiscal, vinha fiscalizar. Ah, tem um problema aqui, teve uma lagarta, combinar todas as regiões, uma lagarta que acabou com tudo, está plantando tudo. Mas a lagarta atrás foi um problema. Vou botar uma no vidrinho para ele levar para o Brasil. E isso era graça. Isso era graça. Então o Brasil está mudando para melhor. As leis que nós temos, o que precisa no Brasil é mudança de consciência. Um ponto que eu quero dizer é que eu falei de empresários, falei um pouquinho de juiz com o CNJ, quero falar um pouquinho de uma classe que é muito, muito desmoralizada, que é a classe dos políticos. Acho que eu vou finalizar com isso. Que é a classe dos políticos. Também está mudando. Também está mudando. Por que está mudando? Porque, observe só. Até 2001, deputado federal, por exemplo, senador é processado pelo Supremo, né? Foro prerrogativo de função. Só vou falar isso. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse tema, vou puxar só um aperitivo com almoço. Em 2001, por que não tinha um processo? Porque dependia da autorização da respectiva Casa Legislativa. Então o deputado estava ali avacalhado, a pena era desmoralização. Para não se eleger e tal, ou para se eleger comprando voto. Mas processo criminal, não, porque na hora o corporativismo ficava lá e não dava. Veio uma emenda à Constituição de 2001, e nós temos mais de 10 anos, que mudou. Como é que esse processo agora? O Supremo, o deputado pode ser denunciado no Supremo, e se um partido político achar que é perseguição, ele aí pede à Câmara que surge por um quórum qualificado aquele processo. Nenhum partido político fez essa loucura até agora. E os deputados têm sido processados. Ora, isso não é evolução? É. Mas é uma evolução paulatina. Porque nós queremos que eles sejam condenados. Quem merece ser condenado são todos. Os verdadeiros culpados. Mas eles já estão sendo processados. E agora a sociedade está cobrando do Supremo. Do Supremo. Então está mudando. É isso que eu quero dizer. E quero dizer que essa mudança se deu com o processo do impeachment do presidente Collor de Mello. Eu me lembro que na época, nas faculdades, o professor já era da Universidade Federal da Bahia, os estudantes cara pintados, aqui também na Bahia, em Salvador, ficaram revoltados com a absolvição de Collor no processo criminal. Ele foi absolvido, nós todos sabemos. E ele foi absolvido não por inocente, mas por insuficiência de prova para condenar. Porque muitas provas foram desentreadas dos autos que foram obtidas de forma ilícita. Ele não sabia nem como se proceder em alguns casos, como por exemplo, abrir computador. Precisa de ordem judicial, eles achavam que não precisava abrir computador sem ordem judicial. Então, vários aspectos jurídicos eram absolutamente novos. E além de impeachment, nossa, é a 1079, 1950, eu corro isso. Errado, porque ele vai toda hora conferir ali. É a 1079-50. Desde a época de Collor, que se disse, mas só tem essa lei de 1950. Vamos assim que terminar o processo do impeachment, atualizar, fazer uma lei nova. Até hoje não fizeram. A lei está lá e não querem, que é para eles mesmos. E como foi que eu interpretei? E aí, para finalizar, nos 5 minutos que me faltam, eu interpretei de uma forma diferente. E acho, agora, passado esse tempo, que interpretei corretamente. Eu disse aos estudantes exaltados lá na sala de aula o seguinte: eu disse, olha,
enquanto vocês, eu acho que é próprio da juventude, embora na jovem também, mas enquanto vocês estão aqui revoltados porque Collor foi absolvido e querendo punir, querendo dizer, criticar o Supremo, na época até falar mal do Procurador da República, Aristides Junqueira, como sério, eu estou aqui, por outro lado, vendo uma mudança no país. Porque se o presidente da República, como se diz no jargão popular, sentou no banco dos réus, não tem mais banco de réu não, mas a expressão, sentou no banco dos réus, foi processado criminalmente, ainda que é absolvido, ninguém hoje pode, a partir daí mais, dizer que é imune à jurisdição penal. Eu agradeço a atenção toda. 5 perguntas, bem objetivas, bem diretas. César, parabéns pela sua explanação. Quem lhe conhece sabe da sua capacidade, da sua hombridade. Mas nós estamos todos preocupados no Brasil, pelo menos quem entende alguma coisa, a situação realmente do mensalão. Nós sabemos que alguns crimes do mensalão, breve, vão prescrever. E aí surge agora o Cachoeira. E o nosso Thomas Bastos, inteligentemente, ele defende uma tese usando um fundamento que não pode processar ou não pode continuar, não pode julgar, aliás, não pode julgar os políticos que têm foro especial e daqueles outros que não têm foro. Fizeram o julgamento separadamente. Eu pergunto, à luz do direito penal, esse fundamento dele procede? Bom, eu agradeço a pergunta, meu amigo, e pela Constituição estabelece o foro prerrogativa de função. E este foro tem o poder de atração. O que é que vai dizer? Se um deputado, senador, comete um crime em coautoria com uma pessoa, um cidadão comum, o processo deve ser um só e eles devem ser julgados no caso do Supremo. Vejam só, o processo de Collor é um exemplo. Vários foram julgados no momento de Collor também. Não foi só Collor sozinho. O que tem havido, Nelson, do tempo de Collor para cá, algumas decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, nessas megas operações, como foi aqui a Jaleco Branco, a Navalha, eles percebendo, dizendo relevante, é muito subjetivo. Muito subjetivo. Termos fluidos, por questão de relevância, em desmembrar o processo. Então, isso vem sendo possível se fazer. Ele pode conseguir neste caso também. Ele pode conseguir. Agora, este caso, não é este caso agora sem partidarismo, mas esse caso agora do Cachoeira, né? Que ele está sendo providencial para o mensalão, está. Agora, será que é providência divina ou não? Porque o Marconi Perillo, para quem tem memória, era governador quando na época do mensalão e disse que tinha falado a Lula que existia o mensalão, quando Lula disse que não sabia. E o Valtemiro, quando foi gravado, que foi todo o início do mensalão, recebendo uma propina de 3 mil reais dos Correios, quem gravou? Quem mandou filmar? Achou? Então, acho que isso é providência divina. Professor César, eu quero dizer que eu estou duplamente alimentado em a prévia, que já saciou bastante meu apetite, depois a secundária que o Marcos vai concluir. Mas, considerando que o senhor falou no artigo 5º, e o momento aqui foi pregado por Marcos de metanoia, metanoia, eu quero me associar, porque também acredito que o impossível é possível. Liberado. Essa transformação.
Mas o artigo 5º, que o senhor abordou muito aí, abuso de autoridade. E o artigo 5º contempla que qualquer associação, entidade de classe, e aí eu pergunto a ordem dos advogados da OAB, não poderia, nas prerrogativas que a lei oferece, que 5% de um projeto de lei para ter essa, eu chamaria de reforma do Estado, poderia apresentar um projeto de lei para mudança, e que é uma coisa mais demorada, mas uma coisa mais imediatista, não poderíamos iniciar uma corrente através de Vossa Excelência e dos presentes aqui, para que a ordem entrasse com mandato aqui, conforme o artigo 5º preceitua, de impedimento desse abuso de autoridade, porque não diz respeito a essa questão que o senhor abordou, da classe média alta, tudo bem. Mas eu vejo em Pocão e Valéria uma escocha quando se põe as pessoas da favela, da periferia, na televisão, e ações policiais que são filmadas, né? E investigações feitas pela Polícia Militar, quando o artigo 144 proíbe e o próprio artigo 42 da Constituição. É a pergunta que eu faço e gostaria de ter que hoje começasse pelo menos essa metanoia jurídica aqui. Muito obrigado. Meu caro Liberato, eu agradeço mais uma vez e esse é um outro assunto com outra palestra, porque é um assunto que também incomoda sobremaneira, porque nós estamos falando aqui de abusos cometidos contra a classe que tem algum poder, pelo menos um poder econômico, algum poder. Agora nós estamos falando de um assunto muito mais ainda grave, são os abusos cometidos contra o pobre, contra o miserável. E esses programas que expõem ali como monstro, que abusam, e tem havido já uma reação, mas ainda tímida, e acho que a OAB é uma entidade que tem essa missão. Eu quero só dizer que eu não ocupo nenhum cargo no OAB, por enquanto. Última pergunta. Colega, é um orgulho muito grande poder participar aqui dessa palestra, dessa outra oportunidade que consiste na pessoa de seus diretores e sócios, que estão proporcionando mais uma vez aos seus amigos e às pessoas que têm interesse em ver uma figura da sua importância. Eu quero lhe dizer também que você é um orgulho muito grande para a classe jurídica aqui da Bahia, e o seu conceito ultrapassa as fronteiras baianas. Eu sou tributarista, mas eu tenho também uma pequena veia penal. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião acerca desse trabalho meritório que a doutora Eliana Calmon tem prestado ao nosso país. Por favor. Olha, esse trabalho que nós todos sabemos através da mídia, e eu posso dizer que sei, porque lidou pessoalmente com a ministra Eliana Calmon, amizade que hoje é pública porque ela prefaciou meu livro de crime tributário, lançado em 2006. Então não há que se negar nem por que negar. Para mim é um motivo de orgulho. Ora, nós que conhecemos a ministra Eliana Calmon sabemos que a sua história de vida sempre foi pautada na correção, na seriedade. Ela não se modificou, ela é a mesma. Acontece, eu sou eu e minhas circunstâncias, eu sou eu e minhas circunstâncias. Quando ela assumiu este cargo espinhoso, e eu me lembro disso, e nós falamos na semana da posse dela, de corregedora nacional, nós sabíamos que conhecíamos ela, que ela ia marcar sua passada. E o trabalho dela, ela merece todas essas homenagens, que ainda bem é conhecida no Brasil inteiro hoje, porque ela teve coragem de enfrentar um presidente do Supremo paulista e que estava defendendo ali, para quem sabe dos bastidores, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Porque a ministra Eliana Calmon se chocou quando ela quis apenas cumprir as suas obrigações como corregedora e estava fazendo em outros tribunais. Quando foi fazendo de São Paulo, aqui não.
E aí, aqui não. E surgiu toda essa questão jurídica, virou política, do poder do CNJ. E o Supremo, com o presidente contra, o presidente foi vencido, porque qual foi a discussão? Eles queriam o seguinte, em resumo, né? É um tema da minha outra palestra, mas em resumo, se queria que o CNJ só funcionasse quando se demonstrou, depois que o processo passasse pela corregedoria. E aí, demonstrado que a corregedoria foi corporativista, quer dizer, ali não era a casa, era a casa para punir, aí sim o CNJ. Ora, era acabar com o CNJ, era perder a força do CNJ. Então, esse grande mérito, e o mérito da coragem e de divulgar o CNJ. Porque essa sigla hoje, CNJ, olha, se a gente sair aqui na esquina, é capaz de uma pessoa dessa saber o que é CNJ e saber que a ministra está brigando. Ele pode não saber que CNJ é Conselho Nacional de Justiça, ele sabe CNJ. Como se divulgou, né? Como popularizou o CNJ. E ele começa a dizer o seguinte: olha, se um juiz for contra mim, se ele me maltratar, agora tem o CNJ. Porque antes era recorrer a Deus. Bom, senhores, vamos aqui encerrar. Muito obrigado pela presença, pelos alimentos. César foi excelente. Vou pedir para a Daman oficialmente entregar uma pequena lembrança para você, mas eu vou fazer uma pergunta para todos. Vencer o campeonato baiano de futebol é crime do colarinho vermelho e preto? Jamais. É só isso. Adalane, faça as honras da casa. César, nós dois estamos aqui de colarinho branco, mas você tem um criminoso. Eu quero entregar esse presente em nome da Consiste. Obrigado. Obrigado por ter vindo.